ele, quando estava saindo daquele lugar, do jardim, os soldados já vieram logo ao encontro dele, já levou ele para ser julgado. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele foi julgado, humilharam, acusaram ele, mas ele permaneceu calado. E por ele permanecer calado, a palavra de Deus vai nos dizer que ele era esbofeteado, ele era cuspido, ele era humilhado por se manter calado. A palavra de Deus vai nos dizer que, mesmo sem culpa alguma, ele foi levado a uma condenação de morte de cruz, e antes de chegar ao momento da crucificação, ele foi açoitado. Ele foi condenado a 40 chicotadas. E naquele tempo, quando um homem era condenado a essas chicotadas, só parava de chicotear a pessoa quando a pessoa já não tinha mais reação nenhuma, quando a pessoa já estava quase morta. A palavra de Deus vai nos dizer que, eu imagino assim, que quando ele começou a levar aquela chicotada, devia ser uma dor descomunal, porque as primeiras chicotadas, eu imagino que arrancava a pele, a segunda já começava a esmiuçar a carne, aí já ia quebrando os ossos. Quando a pessoa não tinha mais reação nenhuma, é que o chefe lá que mandava aceitar, mandava parar. Então Jesus, quando ele, aos 33 anos, foi condenado à morte de cruz, ele passou primeiro por esse momento em que ele foi chicoteado. Porque o homem, e eu creio que quando ele pararam aquela chicotada, ele já estava quase morto, porque ele tinha 33 anos. Um homem com 33 anos é um homem no auge das suas forças. E em uma cruz, eu pesquisei mais ou menos quantos quilos será que pesava uma cruz. Ela pesa 70 quilos. Eu vejo o Zé levantando um saco de cimento de 60 quilos. Com 60 anos, um homem de 33 anos. 70 quilos é alguma coisa? É pouca coisa para um homem de 33 anos. Mas Jesus, quando ele estava passando por a via dolorosa, aquele lugar onde ele passou com aquela cruz, ele estava tão machucado que a palavra de Deus fala que ele não conseguiu levar a cruz até o fim. Deus, na sua misericórdia, enviou um homem para ajudar ele a levar a cruz até o fim. Porque ele devia estar muito machucado. Um homem que não tinha culpa alguma, que não tinha pecado algum, mas levou o processo até o fim. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E ele não desistiu do propósito. Aleluia, Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que quando ele chegou àquele lugar onde ele foi crucificado, eles pegaram as mãos dele, pregaram as suas mãos no madeiro. E eu sou muito curiosa quando eu estou estudando a palavra. Eu fui pesquisar no YouTube mais ou menos como eles faziam isso, porque eu entro na história quando eu leio a Bíblia. E eu vi que eles procuravam um lugar nas mãos onde tem as articulações, para que colocassem os pregos grandes assim. Eles enfiavam os pregos nas articulações das pessoas, e após eles fixarem os braços, não podiam nem estar muito esticados para que eles não se apoiassem na cruz, para que eles ficassem um pouco curvados, porque quando eles ficassem curvados, o peso do seu corpo pressionaria o pulmão deles e eles não teriam força para respirar, uma forma de tortura. Eles pregaram primeiro os braços, depois eles levantaram a cruz e colocaram os pés dele um em cima do outro, e ali eles pregaram os pés do nosso Salvador. E o que eu acho assim tremendo é que em meio a toda essa tortura, em meio a essa dor, ele não reclamou, ele permaneceu calado. Aleluia, em momento algum
Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. A palavra de Deus vai nos dizer que enquanto ele estava ali numa tremenda agonia, o sangue jorrando da sua cabeça, porque tinham colocado uma coroa de espinho, enquanto estavam escarnecendo dele, eles ainda batiam na sua cabeça, e eu acredito que quando eles batiam na cabeça dele, os espinhos entravam, e se vocês observaram qualquer coisa na cabeça, a gente fica banhado de sangue. Ele tinha hemorragia na cabeça, ele tinha hemorragia nas mãos, ele tinha hemorragia nas costas, aonde aquele chicote pegava, cortava a carne dele. E em meio a toda essa agonia, a palavra de Deus vai nos dizer que ele olhou para aqueles homens que estavam fazendo tudo aquilo com ele. E o que saiu da boca dele foi: Pai, perdoa porque eles não... Tudo que nós precisamos é como um mapa, apontando a direção. Muitas pessoas andam sem direção porque não querem perder tempo buscando a Deus na palavra, buscando a Deus numa oração. Aí andam vagando, sem direção, perdidos, sem sentido. Diz: a minha vida não tem mais sentido. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí começa a perguntar para um, começa a pedir oração para o outro, começa a procurar saber onde é que tem alguém que revela tudo para ir lá, para saber uma direção. E não vai buscar a direção, não vai buscar a solução naquele que tem a solução para todos os problemas. Aleluia, Deus! A palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, Jesus, que alguns passavam até 9 dias para morrer naquela agonia. Mas Jesus, ele foi tão machucado que ele morreu no mesmo dia que ele foi crucificado. Ele não demorou muito para morrer. Enquanto ele estava lá, passando aquela agonia, aquela dor, ele olhou para o céu e aquele sentimento, aquela sensação que nós sentimos muitas das vezes, naquela presença que está cuidando de nós, ele não sentiu mais. Ele se sentiu desamparado, ele se sentiu só. Porque sobre ele estavam todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Verdade, Deus. Ele veio com um propósito e ele cumpriu o propósito. Aleluia. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele olhou para o céu e clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento em que ele se sentiu sozinho, ele experimentou o momento mais profundo que muitas das vezes nós sentimos quando estamos nos sentindo sozinhos. Muitas das vezes pessoas que são rodeadas de pessoas, mas se sentem só, entram numa depressão profunda, num lugar escuro, que muitos tiram até a sua própria vida porque não tem esperança. Mas Jesus, ele veio para nos dizer que ele renova as nossas esperanças. Aleluia, Deus. Ele tem renovo para nossas vidas quando nós buscamos Ele. Aleluia, quando nós buscamos direção na sua palavra. Quando ele estava passando aquela agonia, ele tinha palavra de esperança, tinha palavra de perdão, tinha responsabilidade com aqueles que andavam com ele. Ele não se importou consigo mesmo, ele não se importou com a condição que ele estava passando naquele momento. Enquanto muitos de nós, quando muitas das vezes sentimos qualquer coisinha, eu não vou mais para a igreja porque hoje eu não estou me sentindo bem. Aí que é o momento de você vir para os pés do Senhor. Aleluia, Deus. Muitas das vezes discute com o esposo, discute com a esposa, ou até mesmo com o vizinho, inventa qualquer desculpa: eu não vou porque eu não estou me sentindo bem. E Jesus nos mostra aqui que em meio a tudo aquilo que ele passou, toda a vergonha, porque era uma morte de vergonha, aquela morte de cruz, em meio àquela tortura, em meio a todo aquele sofrimento, ele não deixou de ser quem ele era. Não deixou ser movido pela circunstância. E nós, como representantes dele aqui na terra, nós não devemos nos deixar mover pelas circunstâncias. Aleluia, Deus.
temos que ser constantes naquilo que fazemos. Não um dia ser de um jeito, que nem diz, não é? De dia de um jeito, de noite de outro. Amanhece o dia, parece um Satanás dentro de casa. Briga até com o vento. E chega de noite, veste uma roupa comprida, faz um coque no cabelo e chega na igreja no reteté. Deus não se agrada desses tipos de pessoas. Deus não quer que a gente viva desse jeito. Deus quer pessoas verdadeiras dentro da sua casa. Aleluia, pessoas Deus. que não se movem com circunstâncias. Pessoas que buscam a Ele com sinceridade. Ele nos deixou como exemplo até o último momento. Ele nos deu exemplo que quando Ele estava ali, prestes a entregar o seu Espírito, que Ele disse, por que me desamparaste? Ele sabia o propósito pelo qual Ele tinha chegado até aquele momento, que Ele tinha que ser como um sacrifício perfeito diante do Pai. E quando Ele viu que já tinha terminado tudo, a palavra de Deus vai nos dizer que Ele olhou para o céu mais uma vez e disse, Pai, está consumado. Aleluia, Senhor. E ali Ele entregou o seu Espírito. E ali Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado através do sacrifício que Ele fez. E nessa história que eu contei para vocês, meus irmãos, eu vejo essa passagem que eu acabei de ler se cumprindo. Que Ele venceu a morte. Venceu o pecado na carne. Para que eu e você tivéssemos liberdade hoje. Tivéssemos direito de salvação. Aleluia, para que eu Deus. e você tivéssemos o direito de hoje participar. Glória a desse Deus. memorial. Até que Ele venha. Que Ele possa achar a igreja dele que foi lavada e remida. Comprada com preço de sangue que Ele pagou naquela cruz. Aleluia, Que não fez um Deus. sacrifício em vão. Que aquele Aleluia, sacrifício que Senhor. Ele fez por mim e por você. Ele vinha nos Glória a achar Deus. vigilantes. Vigilantes naquilo que fazemos, naquilo que falamos, como agimos, como nos portamos, para que tenha valido a pena. E não é por Ele, porque Ele é santo, Ele é perfeito, é por mim e por você. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu não sei porquê, mas nos últimos dias a Bíblia ela é recheada de promessas, de palavras de bênção, de vitória, mas eu não tenho conseguido pregar isso. Nos últimos dias eu só consigo falar disso. Aleluia, O que Jesus fez Senhor. por mim, o que Jesus fez pelos meus irmãos. Eu só consigo pregar uma palavra de salvação, porque isso é realmente o que importa. Aleluia, Deus. Isso é o que importa. O resto é consequência da nossa obediência ao Senhor. Aleluia, Deus. Não adianta nada eu chegar aqui com uma palavra de bênção para os irmãos se você não estiver em obediência à palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Não adianta nada eu chegar e dizer que Deus vai te dar isso e aquilo se você não estiver em obediência à palavra de Deus. Mas a única coisa que atrai bênçãos para as nossas vidas é sermos obedientes a essa palavra. Ouvir a voz dele, ouvir a direção, ouvir os exemplos que ele deixou. E seguir os mesmos passos, como testemunhos. Aleluia, Deus. De Cristo aqui na terra. Talvez não seja o que vocês quisessem ouvir. Mas, por mais que não seja o que você quisesse ouvir, talvez você está buscando uma direção, uma porta aberta, uma palavra de cura, uma palavra de ânimo. Mas eu tenho tudo isso para você. Eu tenho uma chave que abre tudo isso que você está precisando. Isso aqui, ó, a palavra de Deus. Aleluia, Deus. É o maior tesouro que nós temos. Glória a Deus. Aquele que está passando por um problema de depressão, de tristeza, de angústia, ele tem um remédio aqui. Aleluia, Senhor. Eu falo isso porque eu fui curada. Eu falo isso com prioridade porque eu passei por esse caminho. E aqui eu encontrei a solução. Aqui eu encontrei vida. Aqui eu encontrei alegria. Aqui eu Aleluia, encontrei Senhor. renovo.
Aqui Jesus mudou a minha história. Aleluia, Deus. Então eu não posso falar simplesmente para agradar o meu irmão. Eu tenho que falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia, o que tem colocado Senhor. no meu coração nos últimos dias é simplesmente falar da salvação, daquilo que Ele fez por mim e por você. E é nisso que eu me agarro todos os dias. Porque Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço e Ele já nos deu liberdade. Nós não somos mais escravos, nós somos livres. E o pastor tinha me dado bem pouco tempo para pregar. Então eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Deus. Agora nós vamos entrar na administração da Santa Ceia. E eu agradeço a minha oportunidade mais uma vez de falar do amor desse meu Senhor que me resgatou e resgatou cada um dos irmãos que estão aqui. Aleluia, Deus. Amém?